Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fisioterapia no idoso. Então, se você tem algum idoso em casa, se você já é uma pessoa idosa, fica aqui no vídeo até o final, assiste, vê todas as dicas e vamos procurar sempre cuidar da nossa saúde. Então, bora pro vídeo? Então vamos lá. Falando no idoso sem patologias, tá? Vamos começar por aí. Um idoso que não tem nenhuma doença neurológica, Alzheimer, Parkinson, não teve um AVC, tá? Tô falando de uma pessoa que está no seu processo de envelhecimento normal. Nós temos alterações fisiológicas, alterações que vão acontecer, com a gente conforme a gente for envelhecendo. Então, a coordenação vai diminuindo um pouco, o equilíbrio, vamos ter mais dificuldade com algumas tarefas, com algumas atividades, a força diminui, tem uma queda da massa muscular mesmo, do músculo em si diminui também. Então, observando tudo isso, a gente começa a pensar o quê? Eu preciso prevenir essas alterações, porque elas vão acontecer, mas eu preciso trabalhar em cima delas para que elas não atinjam de uma forma que incapacite esse idoso. E eu preciso ver se não tem nenhuma alteração além disso. Por exemplo, um paciente anda normal, ele tá tudo bem e ele começa a ter muitas quedas, começa a sofrer quedas. Não machuca nada sério, não é nada assim que quebrou alguma coisa. Mas ele anda, vai no amigo, vai lá no bar, vai na igreja e cai. Aí tá dentro de casa, não sei o que, caiu de novo. Ou desequilibrou e teve que alguém segurar ali, encostar em alguma coisa para segurar. Então começou a ter muitas quedas, do nada. O que a gente precisa? Ir no fisioterapeuta, ir no profissional adequado para a gente avaliar isso. O que vai ser avaliado? Se esse paciente está com déficit de equilíbrio muito grande, se esse paciente não está fazendo nada de exercício, ele pode estar perdendo mais massa muscular do que seria o normal para ele. Então está com uma fraqueza muito grande, então não consegue se sustentar. Então tudo é feito uma avaliação minuciosa, a gente faz um monte de perguntas, porque a gente precisa ver se esse idoso está se alimentando bem, se ele está dormindo bem, como que é em casa. Porque assim, uma coisa que a gente às vezes não pensa tanto nisso é que o idoso, ele era uma pessoa ativa, que trabalhava e fazia tudo, e de repente você quer que ele fique em casa sem fazer nada. Porque ele começou a cair, a maioria dos filhos o que fazem? Então não sai de casa. Se sair de casa vai cair, então não sai de casa. Mas já parou para pensar? Ou se você é um idoso e está assistindo esse vídeo, não é ruim? Você já imaginou? Nós passamos por essa pandemia e fomos obrigados todos a ficar em casa. Foi gostoso? Foi legal ficar em casa sem poder sair, sem poder fazer as coisas que a gente gostava de fazer? Não foi legal, né? A grande maioria sofreu muito com isso e sofre muito com isso até hoje. Então, a gente não pode tirar a independência do idoso. A gente não pode excluir ele e falar assim, não, agora você fica aí quietinho para não se machucar. A gente tem que fazer totalmente ao contrário. Ensinar e dar ferramentas e suporte para que esse idoso possa ter uma qualidade de vida, possa sair, possa estar dentro da sociedade de uma forma ok, de uma forma saudável. E claro que ele não fique caindo, porque a gente não quer que ele se machuque. Mas a gente precisa dar as ferramentas para que ele consiga fazer isso e não proibir ele de fazer alguma coisa. Consegue entender a diferença? Então vamos conversar quais são as vantagens de se fazer fisioterapia no idoso. Então nós vamos trabalhar fortalecimento muscular. Então durante o processo de envelhecimento é muito comum ir perdendo um pouquinho de massa muscular e perdendo um pouco de força. Então nós vamos prevenir essa perca e nós vamos trabalhar esse fortalecimento para esse idoso ficar
Melhora da coordenação, então às vezes em algumas atividades que são mais delicadas é um pouco difícil de realizar. Então nós trabalhamos essa coordenação. Às vezes abrir uma porta que a chave ali é difícil de colocar. Toda essa atividade é trabalhada na fisioterapia. Então a gente vai auxiliar em todo esse processo, né? Da coordenação, da força muscular, da flexibilidade e mobilidade. Então a gente vai colocar esse paciente para se movimentar. O nosso corpo precisa de movimento, certo? Assim como uma criança precisa, como um adulto precisa, o idoso precisa de movimento. Então, adequar esses movimentos a ele e não permitir assim que ele crie contraturas, porque conforme vai passando o tempo, vai ficando mais parado, às vezes fica muito tempo sentado assistindo uma televisão ou fazendo um crochê, costurando, tá mexendo no celular mesmo. Então fica muito tempo naquela posição, ou até um idoso acamado, e acaba gerando contraturas. Então assim, sabe aquele vozinho que o ombro não ergue mais, o joelho não estica mais? Então a gente precisa começar a trabalhar antes disso acontecer, para a gente não deixar isso chegar nesse ponto, tá? Também nós vamos ajudar nos processos patológicos, né? Idoso que já tem alguma doença, seja ela neurológica, seja ela uma fratura por queda, seja alguma outra coisa que aconteceu nesse idoso e que deixou ele incapacitado ou com alguma doença que dificulte a vida dele. Nós também vamos ajudar nesse ponto. Reduzir as dores. Então, na fisioterapia a gente trabalha muito, muito, muito com essa parte de dor, de diminuir, de trabalhar o controle dessa dor, né? De realmente não deixar o paciente falar assim, não, é da idade, é normal mesmo, fica aí com essa dor. Não é assim, né? A gente precisa trabalhar. Tem dores que realmente não vão passar, mas a gente consegue trabalhar o controle dessa dor e dar a maior independência a esse idoso, que acho que uma das maiores vantagens da fisioterapia. Tudo gira em torno disso. Você gerar uma independência para esse idoso. Seja o idoso que ainda consegue andar, que sai, que vai para lá e para cá. Então, dar independência para que não tenha perigo dele cair, que ele consiga ir e vir em segurança. Seja o idoso que só consegue andar dentro de casa com um andador ou uma bengala e que tem um pouco mais de dificuldade, mas se ele consegue ir do quarto na sala, essa é a independência dele. A gente precisa manter essa independência dele. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar, seja o idoso que é acamado, que a independência dele pode ser comer sozinho, você traz o prato e ele conseguir se alimentar sozinho. A independência dele pode ser se virar no leito sozinho para te ajudar quando for trocar a cama, quando for trocar ele, quando for fazer alguma coisa assim. Então, tudo que a gente conseguir gerar de independência na vida desse idoso é válido. Então, a fisioterapia entra muito nessa parte. E, claro, melhorar o equilíbrio, porque se esse idoso anda, tem chance de cair e a gente precisa diminuir e muito essa chance de cair, né? Então, são as maiores vantagens de se fazer fisioterapia. Ter um fisioterapeuta que acompanha você, que acompanha a sua família, é muito importante porque tem muitas dicas, muitas orientações. Como é um profissional que geralmente está mais de uma vez até na semana com você, é um profissional que vai observar se você está dormindo bem ou não, porque vai chegar diferente no consultório, ou se for um atendimento na casa, vai observar que está diferente. É um profissional que vai perceber as alterações rápidas, porque tá te acompanhando certinho ali, tá ali do teu lado. Então, idoso às vezes apresenta muitas alterações emocionais devido a essa proibição de que ele não pode sair de casa porque vai cair, ele não pode fazer tudo que ele fazia antes, ele não consegue. Então, às vezes, entra num estado depressivo.
Então, ter um fisioterapeuta tem essas vantagens dele estar te acompanhando e na hora certa te indicar para um outro profissional, para um psicólogo, para o médico. Ele é um profissional que vai estar sempre muito perto para conseguir observar essas dificuldades que às vezes a família não percebe e não só não percebe. O fisioterapeuta é um profissional que estudou para isso, né? Então, vai conseguir ter esse feeling, né? Porque a gente estudou para isso. Então, é de extrema importância fazer exercícios durante o nosso processo de envelhecimento, né? Se você é idoso, precisa de fisioterapia, viu nesse vídeo aqui que tem alguma coisa que se enquadra, vai atrás de um profissional. Se você está vendo esse vídeo, tem alguém na família ou nos amigos que você sabe que precisa fazer fisioterapia, vai atrás de um profissional, pede uma avaliação, pede um acompanhamento para ele explicar melhor as situações, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com uma pessoa que você sabe que precisa desse vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo!